Uniclac. Olá, amigos do LAC Concursos, como é que vocês estão, moçada? Tudo bem? Professor Marcelo aqui com vocês para dar continuidade à nossa parte de Geografia Regional. Estamos trabalhando o quadro físico, né? Eu já gravei características gerais, relevo com vocês. E agora vamos pegar a parte de clima, certo? Outra parte do quadro natural, quadro físico de Mato Grosso, clima. Então vamos lá, vamos começar, certo? Pessoal, olha só, para começar isso aqui, geralmente eu gosto de fazer essa diferenciação aqui com vocês, tá? Eu acho que é legal, tá bom? Suponha que de repente você está assistindo minha aula aí em casa, né? Você está no quarto, beleza? Na frente do seu computador, tal, na sala, onde quer que seja. E de repente você tem uma janela com a vista para a área externa, para a parte externa, lá para fora. E aí eu viro para você, certo? E peço assim, tá? Pessoal, por favor, meu querido, por gentileza, dá uma olhada aí pela janela para mim, vê como que está o tempo ou o clima lá fora. O que eu devo perguntar para vocês? Como é que está o tempo ou o clima? Olha, se alguém responder o clima, você sabe muito bem que eu não sou um cara de ficar zangado, pelo amor de Deus. Até parece que eu faço isso com os meus queridos amigos e amigas aqui do LAC, de maneira nenhuma. Mas, pessoal, vamos lembrar do cotidiano. Não se esqueça que em nenhum telejornal alguém te dá previsão do clima. Todo mundo te dá previsão do tempo, certo? Então, quando a gente observa a atmosfera, certo? E analisa o comportamento dela num determinado momento, certo? Uma coisa momentânea, isso é o tempo atmosférico. Certo? Por isso que muitas vezes a gente está jogando bola, certo? A gente está pescando, daqui a pouco começa a relampejar, a primeira coisa que a turma fala, né? E o tempo está mudando, e o tempo vai virar. Exatamente, é o tempo, certo? Beleza? Então, quando a gente fala de tempo, a gente está falando do comportamento momentâneo, é como a atmosfera se comporta naquele momento que você observa, certo? Ô Marcelo, e o clima? Como é que é? Quer dizer que o clima não muda? Não, moçada, o clima muda. O clima muda, certo? Tanto é verdade que tem aí toda essa hipótese do agravamento do efeito estufa. Para mim, hipótese não. Acho que já é uma coisa que está mais do que encaminhada, né? Certo? Mas essa questão do aumento da temperatura global, o clima pode mudar. Pode. Só que o clima não muda de uma hora para outra. Não é assim. A não ser que seja um fenômeno assim extraordinário, cataclísmico. Por exemplo, todo mundo se lembra aquela história de um meteoro que caiu lá no litoral do Golfo do México, de que foi uma das causas para a extinção dos dinossauros, tal. Aquilo ali pode provocar uma mudança climática assim, ó, extrema, num curto espaço de tempo. Você entendeu? Mas para você falar que o clima está mudando, pessoal, você precisa de dados, de medições de 30, 50, 100 anos, você entendeu? Para estabelecer um padrão, um modelo, tá? Então não é que não pode mudar, mas é uma coisa muito mais lenta. Agora, o que é o clima? Cara, o clima é mais ou menos assim. Todos vocês sabem que, tudo bem, aula de Geografia Regional de Mato Grosso, tal, mas, de repente, pode ter uma pessoa de fora que está vindo para cá fazer um concurso, né? Que maravilha, espero que tenha sucesso. Então, eu vou falar assim como cuiabano, né? Quem nasceu aqui em Cuiabá. Cara, desde que eu nasci, eu nunca vi o rio Cuiabá cheio, até na boca de cheio, em junho, julho. Nunca vi. E eu também nunca vi ele vazio, você entendeu? Até no toco de vazio em janeiro, fevereiro. Nunca, nunca na minha vida. Todos os anos foi sempre a mesma coisa. Janeiro, fevereiro, ele está cheio pra caramba. Junho, julho, vazio. Você entendeu? Todo ano é a mesma coisa, porque aqui o verão é chuvoso e o inverno é seco. Essa é uma característica do nosso clima. Você pode até falar que teve ano que choveu mais, que choveu menos, que estava mais ou menos seco, fez mais ou menos frio. Você pode falar isso, mas é sempre na mesma época. Então a gente entende o clima como o conjunto das características
meteorológicas de um determinado ponto da superfície terrestre. Ou então, por exemplo, é uma sucessão, uma repetição de determinados estados de tempo por um período prolongado. Eles se sucedem sempre na mesma sequência. É isso, tá certo? Então, são duas coisas distintas, tá? Beleza? Aí, depois de diferenciar tempo e clima, a gente também tem que diferenciar o quê? Fatores climáticos e elementos climáticos. Tem que diferenciar. Ah, Marcelo, o que é isso? Cara, é o seguinte, fatores climáticos. Moçada, um fator, tá? Vou pegar, vamos sempre, vocês se lembram, certo? Vocês sabem. Eu canso de repetir isso. A disciplina mais importante que existe é língua portuguesa. Não é geografia, não é matemática, não é isso. É língua portuguesa. Tá? Se você não tiver domínio da língua portuguesa, não vai. Então, vamos fazer uma analogia, vamos fazer uma comparação. Você está assistindo um jogo de futebol, certo? E, de repente, você está assistindo lá um Grenal. Tá? Vou pegar um jogo bem longe daqui. Um Grenal, certo? E, de repente, o comentarista, aquele negócio de locutor, narrador, comentarista e tal. Mas e aí, fulano, o Grenal hoje, quais são as perspectivas? Não, o Grenal é um clássico muito duro, certo? Mas hoje, como o jogo é aqui no Beira-Rio, o fator campo conta muito para o Internacional. Pronto. O cara usou a palavra, o fator campo. O que ele quis dizer com isso? Ah, mas ele quis dizer que o Internacional está jogando em casa. Pô, a torcida a favor, aquele clima, né, onde o pessoal treina, está mais adaptado ao campo, mais habituado e tal. Então, o que é um fator? Marcelo, fator é tudo aquilo que influencia. Tudo aquilo que influencia em algo é um fator. Então, quando a gente fala de fatores climáticos, é tudo aquilo que influencia no clima. E no caso de Mato Grosso, nós temos 3 fatores principais. Quais são? Primeiro, a latitude. Nossa, Marcelo, latitude, putz, eu lembro que eu estudei isso no ensino médio, rapaz, mas nossa, a cabeça está longe, eu não estou lembrando o que é isso não. Escuta aqui, ó, cabecinha, você vai lembrar bem. Isso é fácil. Latitude, de repente seu professor fez isso, é você imaginar uma distância em graus entre um ponto da superfície e a linha do Equador. Então você tem a linha do Equador, então você tem um ponto que você vai aqui, ó, aumentando a latitude. Então é essa distância em graus. Olha aqui o ângulo aqui entre os meus 2 braços. Essa distância em graus é a latitude, tanto para o norte como para o sul. Você entendeu? Então, é a distância em graus entre um ponto da superfície terrestre e a linha do Equador. Um ponto num determinado paralelo. E essa latitude pode ser norte ou sul. Agora, o que você sabe? Pô, Marcelo, eu sei. Eu sei que quanto mais eu me afasto da linha do Equador e vou lá para o polo, 90 graus aqui, ó, o ângulo, mais frio fica. Então, significa que o Equador é o 0 grau, o polo é 90 graus. Então, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Quanto menor a latitude, mais perto do Equador, que é o 0, maior a temperatura. E olha só Mato Grosso. Mato Grosso está entre 7 e 18 graus de latitude. Então, Mato Grosso está pertinho da linha do Equador. Então, é quente. Tem que ser quente. Influencia. Qual o outro fator? Continentalidade. Ah, mas tem um outro primeiro. Calma, tem um outro primeiro, eu vou querer esse primeiro. Você quer meu, eu quero esse primeiro. Depois eu vou falar desse no final. Isso aqui vai ter um troço mais interessante. Continentalidade. Todo mundo sabe que Mato Grosso está no centro da América do Sul. Então, a palavra continentalidade, continente. Se a gente estivesse no litoral, seria maritimidade. Agora, o que significa isso? Significa o seguinte. Por acaso, aqui em Cuiabá, faz 40 graus? Claro que faz. Já fez esse ano, em setembro, ó, para você ter uma ideia. Eu falo mesmo, para mim não tem problema. Eu estou gravando essa aula aqui dia 21 de setembro. Amanhã, dia 22, às 22 e pouco, começa a primavera. Marcelo, peraí, você ainda está gravando a aula no inverno. É teoricamente sim, porque aqui não tem as 4 estações bem definidas. E você está falando que agora em setembro já fez 40 graus aí em Cuiabá? Já.
agora no mês de setembro, outro dia fez 40 graus, certo? Complicado, e nós estamos no inverno, hein? Certo? A gringaiada que vem para cá fica maluca com isso. E aí, 40 graus, que estação que vocês estão? Inverno, vocês ficam loucos, certo? Beleza? Agora, veja bem, Cuiabá pode fazer 40 graus, Salvador pode fazer 40 graus? Mas você pode, se aí pode, por que Salvador não pode? Pode. Beleza. E quando faz 40 graus? Onde que a sensação de quente é maior? Aqui ou em Salvador? Marcelo, em Cuiabá. Ué, por quê? Mas sabe que não tem o oceano para trocar calor, você entendeu? Porque tem o sólido e o líquido. O calor específico é diferente, a capacidade de absorção e radiação de calor é diferente, você tem a circulação atmosférica. Então, aqui, quando você tem 40 graus, a sensação de quente é maior do que no litoral. E quando faz frio, onde que a sensação de frio é maior? Aqui ou em Salvador? Marcelo, aí em Cuiabá também. Mas por quê? Cara, porque, pelo amor de Deus, todo mundo se lembra que se você já pulou na sua casa na piscina, à noite, a água está morna. O líquido demora mais para aquecer, mas ele também demora mais para perder calor. Isso significa que o oceano ajuda a fazer com que a temperatura no litoral varie menos. E esse é um conceito que nós chamamos de amplitude térmica. Isso quer dizer que o fator continentalidade faz com que a amplitude térmica aqui em Mato Grosso seja maior que no litoral. Ou seja, quando é quente, a sensação é de mais quente. E quando é frio, a sensação é de mais frio. Você entendeu? Então, a amplitude térmica é maior, influencia. Por último, massas de ar. Pessoal, massa de ar é uma porção extensa, espessa da atmosfera, que possui características horizontais homogêneas. Marcelo, por que você falou horizontal? Cara, porque tem que ser na horizontal. Se você pegar na vertical, você varia a temperatura, a pressão, então não é muito legal. Então você tem características horizontais homogêneas. Agora, uma massa de ar, ela pode ser quente ou fria, não existe morna. Ou ela é úmida ou ela é seca. Ou ela é continental ou ela é oceânica. E ou ela é equatorial ou tropical ou polar. E no caso nosso, são 3 massas de ar. Quais são? Você tem a massa equatorial continental, que eu vou explicar isso depois para vocês, que é quente e úmida, vem da Amazônia. A massa tropical continental, que é quente e seca, forma-se no Chaco Paraguaio. E a massa polar atlântica, que é fria e úmida, forma-se lá na região subantártica, lá no final da América do Sul. Patagônia, Argentina, por ali para baixo. Certo? Essa é fria e úmida. Essas 3 massas de ar influenciam no clima de Mato Grosso. Então, esses são os fatores. Agora, o que é um elemento climático? Certo? Moçada, um elemento climático é mais ou menos o seguinte. Aqui, ó. Vamos lá, língua portuguesa. Moçada, o que é isto? Marcelo, é um canetão, pô, um pincel atômico. Beleza. De que cor é isto? Marcelo, é vermelho, né? Isso. Para que serve isto? Marcelo, para escrever ali na lousa, na TV ali, na tela. Beleza, muito bem. Do que é feito isto? Marcelo, isso aqui é feito de plástico. Tem plástico, certo? Tem a tinta, está lá dentro, tem a tinta. Tem essa parte aqui que eu não sei o que é, esse bico aqui, algum material poroso, certo? Que é a ponta do pincel. Então, o que você entendeu que é o elemento que forma o pincel? Marcelo, é aquilo que compõe ele. É aquilo que faz parte dele, é aquilo que o forma, né? Beleza? Então, quando eu falo de elemento climático, eu estou falando de alguma coisa que faz parte do clima. Certo? Alguma coisa que compõe o clima. Portanto, é algo que pode ser o quê? Sentido. É algo que é sensível. Beleza? E nesse caso nós temos o quê? 4 coisas. Elementos climáticos. Temperatura atmosférica. Umidade atmosférica. Pressão atmosférica e vento. Esses são elementos
elementos climáticos. Eles fazem parte do clima, certo? E eu vou mostrar para vocês. Vocês sabem que de vez em quando o pessoal fica meio pé da vida, mas não zanga comigo, meu querido. É que eu gosto de mostrar as coisas para vocês. A geografia me permite isso, certo? E eu adoro, pô. O pessoal, às vezes, fica meio, pá, Marcelo, caramba. Aí, ó. Hoje, como é que está a coisa? Olha aí, Cuiabá. Olha lá. Deixa eu fechar isso aqui. Temperatura, 36 graus. Sensação, 37. Umidade relativa do ar, 31%. Cara, já voltou a cair. Choveu antes de ontem, mas é complicado. Pressão, 986 milibares. Vento, 13 km por hora. Pessoal, vocês perceberam que tudo que eu falei está aqui. Temperatura, umidade atmosférica, pressão e vento. É elemento climático. Por isso que na previsão do tempo tem que ter, ué. Maravilha. Todo mundo entendeu? Beleza? Então, esses são elementos climáticos. Certo? Tudo bem? Agora, vamos lá. Esses são elementos climáticos. Agora, vamos lá. Moçada, quais são os tipos de clima predominantes? Aqui vai estar aqui porque eu tenho que falar depois. Predominantes no estado de Mato Grosso. Olha, não só no estado de Mato Grosso, mas como no Brasil inteiro. Os tipos de clima predominantes são os climas quentes. São climas quentes. Porque 92% do território brasileiro, certo? 92% está na zona intertropical do planeta, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então é a parte mais quente do planeta. Só esse roxinho aqui, que é da região sul, que está na zona temperada sul. Então aqui as 4 estações são mais bem definidas. Agora o resto aqui, ó, é tudo clima quente. Agora, grosso modo, Mato Grosso tem o quê? Tem 2 tipos de clima predominantes. São 2. Quais são? Primeiro deles, moçada, o clima equatorial. Certo, Marcelo, como é que é isso? Deixa eu explicar. Moçada, o clima equatorial, pelo amor de Deus, o nome já fala tudo, linha do Equador. Você lembra que a linha do Equador, ela passa mais ou menos aqui no Brasil, ó. Mais ou menos aqui. Então, onde a linha do Equador passa, o clima é equatorial. Agora, você tem que se lembrar, falei agora há pouco, que quanto mais próximo da linha do Equador você está, mais quente é. Então, a zona equatorial do planeta é a zona que recebe a insolação mais homogênea ao longo do ano. Então, aqui, moçada, por isso que não entra no horário de verão. A diferença entre dia e noite é muito pequena e é quente o ano todo. Certo? Então, como você percebe, como é que é o nome desse gráfico aqui mesmo? Como é que é o nome? É um climograma ou climatograma. Certo? A linha vermelha é a temperatura média. Está aqui ela em graus Celsius. As colunas azuis são a quantidade de chuva. Representam a quantidade de chuva. Certo? Ô Marcelo, mas essa é uma dúvida que eu tenho, cara. Fica meio... Você vai me desculpar, mas é complicado. Marcelo, veja bem, você está tomando água aí no estúdio? Tô. Tem aqui, ó. Está aqui a água. Mas é um copo d'água, né? É um copo d'água. Ah, mas não é aqueles copinhos de plástico, né? Não, um copo de vidro. Ô Marcelo, você chutaria que esse copo aí está com quanto de água? Cara, isso aqui deve estar com uns 250 mililitros. Repete aí, mililitros. Pois é, Marcelo, gostei do que você falou. Mililitro, não é unidade de volume? Unidade de volume, mililitro, litro, mililitro, centilitro, decilitro, metro cúbico, tudo isso aí é volume. Pois é, eu não entendo por que precipitação pluviométrica, chuva, é medida em milímetro.
Marcelo, porque milímetro me dá a ideia disso aqui, é uma medida linear, aqui, ó, 0, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros. Como é que eu vou medir chuva assim? Não, presta bem atenção, seu raciocínio está certo. Mas você não pode esquecer que quando você fala em 1 milímetro de chuva, você está falando em 1 litro de água por metro quadrado. Ah, Marcelo, peraí, quer dizer então que 1 milímetro é 1 litro por metro quadrado? Sim. Então você está me dizendo que aqui nesse mês, aqui ó, bateu no 300. Quer dizer que nessa cidade aqui do Amazonas choveu no mês de janeiro 300 litros de água por metro quadrado da cidade. Exatamente. É isso. Então não estranhe a precipitação pluviométrica estar em milímetros. Certo? Não estranhe. Tudo bem? Beleza? Muito bem. Então você tem as colunas azuis, a quantidade de chuva, e você tem a linha vermelha, a temperatura. E o que você percebe? Moçada, presta bem atenção. Olha como que a linha vermelha aqui parece que está reta. Olha como que ela varia pouco. Não, Marcelo, mas você explicou, você está na zona do Equador, a quantidade de radiação solar que incide ali é homogênea ao longo do ano. Então, a amplitude térmica é muito baixa. Olha aqui, máxima, 26, mínima, 25. 1 grau de variação, pô. Certo? Agora, aí que vem um equívoco por parte de algumas pessoas. Ô, Marcelo, mas peraí, 26, 25... Caramba, então é meio fresquinho. Não, você está cometendo um equívoco. Eu estou falando de temperatura média, meu querido. Temperatura média. Você entendeu? Presta bem atenção. Se alguém chegar para você, eu vou falar da minha cidade, desculpa sempre estar falando, mas é um exemplo, né? Porque a fama de Cuiabá é que é quente pra cacete, é mesmo. Então, Cuiabá é insuportável. Nossa, eu não aguento mais. Cara, a temperatura média aqui é 35 graus. Meu querido, se o cara falar isso para você, ele está te emprenhando pelo ouvido. Está falando besteira. Marcelo, mas é quente. Eu sei que você sabe que é quente. Mas pensa bem no que você falou, meu querido. Temperatura média é 35 graus. Eu pergunto para você, como é que eu vou saber a temperatura média? Ah, Marcelo, você tem que somar e dividir. Tá bom. Então você sugeriria o quê? Começa a medir a temperatura tipo 1h da manhã. Tá bom, 1h da manhã. Fui lá e medi. E depois? Mede de novo às 2h, às 3h. Às 4, 5, 6, 7, 8, até meio-dia. 1h, 2, 3, 4, até meia-noite. Quantas medições eu terei? 24. E aí o que eu faço? Soma e divide por 24. Você vai ter a média do dia. Tá? Por favor, estou falando uma média simples, sem estabelecer desvio padrão, média ponderada, uma média simples. Tá bom? Agora preste atenção comigo. Olha só. Meia-noite. 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã. Eu vou pegar esses horários aqui. São 6 horas de um dia. 6 horas de um dia dá 25%. Será que durante esse período, que é noite, madrugada, não é muito comum a temperatura cair para casa de 22, 21, 20, ficar bem fresquinho? É comum ou não é? Sim, Marcelo, é muito comum. Beleza, então como que vai dar uma média de 35%? Como? Não tem como. Então, meu querido, ponha na cabeça que quando você está analisando um clima que tem uma temperatura média de 25, 26 graus, é um clima quente. A temperatura média histórica do planeta fica na casa de 14 graus Celsius. Você está falando de um clima que é 11, 12 graus mais quente que a média do planeta. Então, o clima equatorial é um clima quente. O ano inteiro a temperatura varia muito pouco, a amplitude térmica é baixa. Beleza? E outra, vamos analisar esse gráfico aqui, ó. Por favor, analisamos aqui, é o Alpes lá no Amazonas. Pessoal, qual é a época do ano marcadamente seca aqui? Dá uma olhada no gráfico. Qual é o mês, certo? A época do ano seca, marcadamente seca aqui. Dei 5 segundos para você olhar. Pessoal, quando eu pergunto em sala de aula, a maioria da galera vem e responde na lata. Marcelo, é outubro.
Outubro, olha aqui, ó, outubro, certo? Muito bem, aí que eu tenho vontade de ir lá e esganar esse safado, certo? Mas Celo, você está muito violento. Não, eu estou brincando, moçada. Mas eu brigo com eles, eu fico nervoso, porque eu falo, gente, você não pode errar a questão por besteira. Eu falei que é língua portuguesa. Você percebeu o que eu perguntei? Percebi, Marcelo, você perguntou qual era a época do ano marcadamente seca. Você entendeu? Como é que o cidadão vem e me fala que 175 litros de água por metro quadrado é seco durante um mês? Qual que teria que ser a pergunta aqui para a resposta ser outubro? Não é perguntar qual é a estação do ano aqui marcadamente seca. É perguntar qual é o mês do ano em que menos chove. Porque chove o ano inteiro, pessoal. Olha aqui, não tem estação seca. Essa é uma característica do clima equatorial. Vocês já ouviram falar, moçada, chove o ano todo. É muito úmido. Você entendeu? Então, você tem um clima quente, certo? Com baixa amplitude térmica, as estações do ano não são definidas, é quente o ano todo. E a precipitação pluviométrica é abundante. Chove, é muito úmido, certo? Essas são as características do clima equatorial, que é o clima predominante no extremo norte do estado de Mato Grosso, certo? E aí eu vou fazer uma ressalva na questão da chuva, porque, por favor, moçada, e, Marcelo, evapotranspiração, o que é isso? Essa é uma coisa que é legal a gente lembrar para vocês, certo? Beleza? Então, vamos lá. Lá vou eu. A gente vai analisar aqui para não ter problema. Fica frio. Sempre no professor Google, que é bem melhor. Certo? Tá aqui, moçada. É isso aqui, ó. Esquece isso aqui. Vamos fixar aqui. Moçada, aqui você tem um esqueminha da evapotranspiração. Você está percebendo que evapotranspiração é a junção de duas palavras. Evaporação mais transpiração. Certo? Muito bem. Agora, olha só. Moçada, quando se fala de evaporação, o que é isso? É a passagem do estado líquido para o gasoso. Então, a evaporação só pode ocorrer na Amazônia, na onde? Nos rios. É na bacia amazônica. Você tem a bacia amazônica, certo? A água daqui evapora para a atmosfera. Ou então a água que está no solo. O solo também pode ter evaporação. Beleza? Ah, Marcelo, e a transpiração? Pessoal, a transpiração, essa é uma coisa que muitas vezes eu explico para o pessoal, a turma acha que é meio complicado entender. Eu não acho, não. Certo? Então, presta bem atenção. Isso aqui é legal de mostrar. Moçada, esse aqui é o Carlton Cole, que é jogador do West Ham. Tá? Ele tá aqui, ó, olha só. O cara estava numa partida do campeonato inglês, da Copa da Inglaterra, Copa da Liga, sei lá, a turma foi lá entrevistá-lo, certo? Beleza? Olha só o cara dando entrevista, olha lá, olha lá. Cara, o que está acontecendo aqui? O cara está pegando fogo? Porra nenhuma. O que está acontecendo é que ele correu, está suado pra caramba, a testa está molhada, certo? A camisa está molhada, mas está frio para burro. Então, isso que você está vendo aqui, ele está transpirando, moçada, só que é na forma de vapor.
Ele está transpirando. Agora eu pergunto, se nós que somos seres vivos, animais, podemos transpirar dessa maneira? Um vegetal pode? Pode, poxa, claro que pode. Então, por gentileza, imagine, isso é o Carlton Cole, né? Imagine a floresta amazônica inteira transpirando. O que vai acontecer? Evapora a água, evapora do solo, da bacia. A floresta transpira. O vapor d'água vai para a atmosfera e sobe. Subindo, ele ganha altitude. Ganhando altitude, a temperatura cai. Caindo a temperatura, o vapor d'água condensa. Condensando, ele volta na forma de chuva. É uma chuva convectiva ou de convecção. É o tipo de chuva típico da Amazônia. E é por isso que lá chove pra caramba. Beleza, moçada? Vocês entenderam? Então, isso aí é o que tem a ver com o clima equatorial e a evapotranspiração, certo? Essa chuva convectiva. Por isso que lá é muito úmido, certo? É o clima típico do nortão do estado de Mato Grosso. Alta Floresta, Paranaí, Tapiacás, Aripuanã. Agora, só uma ressalva, tá? Só uma ressalva. Como nós estamos mais aqui na borda da Amazônia, vindo mais para o Cerrado, aqui chove menos do que aqui. Aqui é a Amazônia profunda, você entendeu? Que é o florestão mesmo, aqui é úmido para burro, tá? Então, aqui no norte de Mato Grosso, você tem uma curta estaçãozinha seca, você tem um períodozinho seco. Chove menos do que aqui, mas é clima equatorial, certo? Beleza? Ô Marcelo, só mais uma dúvida. E por que aqui no texto ele está falando que é uma zona de convergência intertropical? Pessoal, é porque você está na linha do Equador, é uma zona de baixa pressão, então os ventos convergem para lá. São os ventos alísios, tanto de nordeste como de sudeste. Então é uma zona de convergência, beleza? Então esse é o clima equatorial. Agora, qual é o outro? É o nosso. Aí, ó, desculpa falar, já vou atravessar. Olha como que é diferente se eu perguntasse aqui, porque eu botei aqui, ó, Cuiabá, Cuiabá. Ó, como que é diferente. Pessoal, qual é a época do ano marcadamente seca aqui? O que você ia responder? Pô, Marcelo, o meio do ano. Está aqui, ó. Isso é seco. Isso é seco, não aquilo lá. Olha a diferença. Você entendeu? Este aqui é o clima tropical típico, ou tropical continental, ou tropical semi-úmido. É o clima típico do bioma cerrado, é o clima típico, certo, aqui do Planalto Central, aqui da maior parte do estado de Mato Grosso. Certo? E como é que é? Moçada, é um clima quente, o ano todo, mas que tem uma maior variação de temperatura que o clima equatorial. Olha como que varia mais. Por quê? Porque durante o inverno, está aqui, ó, durante o inverno, esporadicamente, a massa polar atlântica vem aqui pelo Pampa, pelo Chaco, pelo Pantanal e entra aqui e vai até a Amazônia. A massa polar atlântica consegue entrar até aqui na nossa região e chegar até a Amazônia, provocando uma brusca queda de temperatura, que é um fenômeno que nós aqui chamamos de friagem. Aqui na Amazônia, a friagem, ela entra, provoca uma queda brusca de temperatura. Por isso que aqui em Cuiabá, desculpa, não vou falar do meu povo, né? Você pergunta assim para uma pessoa, né? E aí, Dito, como é que está hoje? O cara responde assim, está fria. É uma coisa de cuiabano, cara. Cuiabano não fala está frio. Ele fala está fria hoje. Aí vem friagem, certo? Então ela provoca queda de temperatura aqui. Só que aí tem uma coisa. Se você perguntar para uma pessoa quantos dias de frio fazem por ano aqui em Cuiabá,
em Mato Grosso. Quantos dias de frio? Ah, Marcelo, uns 10 a 15. Nossa, que é isso? Nunca vi isso. Não, peraí. São 10 a 15 dias. Mas é à vista ou a prazo? Ah, não, Marcelo, é a prazo. Aqui é assim. A massa de ar frio entra, provoca uma queda de temperatura. Aí fica frio durante 3, 4 dias. Aí esquenta de novo. Aí passa um mês, chega outra massa de ar frio. 3, 4 dias, esquenta de novo. Um mês. E você entendeu? É parcelado. Então, se você somar o todo, dá mais ou menos uns 10 a 15 dias de frio aqui no máximo. Você entendeu? Só que isso provoca uma variação de temperatura maior do que no clima equatorial. Certo? Beleza? Ô Marcelo, mas só tem uma coisa. Você falou que a massa polar chega aqui, provoca em Cuiabá, provoca queda de temperatura. Cuiabá, Amazônia, friagem, muito bem. Mas ela só fica 3, 4 dias. E depois? Aí é que está. Pessoal, durante o inverno, a massa equatorial continental, que é a da Amazônia, ela não desce para cá. Por quê? Porque durante o inverno, aqui é inverno, do Equador para cima é verão. Então, como aqui está mais quente, a baixa pressão está deslocada para cá. Você entendeu? Então, ela vem atrás da baixa pressão. Ela vai lá para cima. Para você ter uma ideia, só para você ver como é que a coisa é engraçada, deixa eu colocar aqui para você. Vamos lá. Pessoal, pelo amor de Deus, todo mundo está vendo bem. Boa Vista, capital de Roraima. Certo? Muito bem. Olha aí. Ah, mas eu não estou entendendo nada. Claro que está entendendo, meu querido. Eu falei para vocês que aqui em Cuiabá a época mais seca é o meio do ano. Olha como que é o meio do ano lá em Roraima. É a época que mais chove. Como é que você me explica isso? Marcelo, é fácil. É porque Roraima está no hemisfério norte. As estações do ano são invertidas. Enquanto aqui no hemisfério sul, junho, julho e agosto é inverno, no hemisfério norte é verão. Em compensação, olha lá. Dezembro, janeiro, fevereiro. O que é lá em Roraima? É inverno. É a nossa época de verão. Então, quando aqui mais está chovendo, em Roraima é o período mais seco. Agora, quando aqui está seco pra caramba, é o período que mais chove lá, porque estão em hemisférios diferentes. Você entendeu? Então, moçada, isso quer dizer que durante o inverno, a massa da Amazônia, ela não desce. Ela está voltada lá para cima, está fazendo chover aqui, ó, Guianas, Colômbia, Roraima, Venezuela, está chovendo. A massa polar atlântica só sobe de vez em quando. Aí você vai perguntar, poxa, mas se essa só sobe de vez em quando e essa não desce, fica um buraco aqui? Não, é aí que essa aqui cresce. Essa é a tropical continental. Essa aqui é aquela quente seca que se forma aqui no Chaco Paraguaio. Ela cresce aqui que nem uma bolha e toma conta de toda essa parte central aqui da América do Sul do Brasil. Por isso que o nosso inverno é quente e seco, certo? Então, nós temos 2 estações do ano bem definidas. O inverno é quente e seco, com alguns dias de frio, que é o fenômeno da friagem. Ô Marcelo, e por que o verão é chuvoso? Pô, porque está aqui, moçada. Verão. Pessoal, quando é verão aqui no Brasil, os raios solares estão perpendiculares sobre o Trópico de Capricórnio no dia 21 de dezembro, é solstício. Se os raios solares estão perpendiculares aqui, significa que aqui está quente pra caramba.
Se está quente pra caramba, significa que a pressão está baixa. Aí o que a massa da Amazônia faz? Ela vem atrás da baixa pressão. Ela vem atrás. E o que ela é mesmo? Quente e úmida. E quem que está no caminho? Mato Grosso. Ela vem da Amazônia. O que ela traz para nós? Chuva. Você entendeu? Então, esse negócio de verão chuvoso e inverno seco aqui em Mato Grosso é principalmente o quê? Deslocamento de massa de ar, gente. Batata, não tenha dúvida. É deslocamento de massa de ar, é dinâmica de circulação atmosférica. Então, esse é o tipo de clima típico do Cerrado, típico do Planalto Central, predominante no estado de Mato Grosso. É o clima tropical, ou tropical continental, ou tropical semiúmido, certo? Caracterizado por duas estações bem definidas, verão chuvoso e inverno seco. Tem uma amplitude térmica maior que a do clima equatorial, certo? Beleza? Tem essa presença da friagem com a massa polar atlântica. E chove menos, porque tem essa estação seca mais definida. Tudo beleza? Agora eu só queria fazer uma ressalva. Pessoal, existem algumas cidades de Mato Grosso, duas, para ser mais exato, Chapada dos Guimarães e Alto Taquari, que têm uma altitude mais elevada. Existe na bibliografia brasileira, existe o clima tropical de altitude, que é o amarelo aqui, ó, que é a região serrana lá do Sudeste, Campos do Jordão, Vinhedo, Atibaia, Belo Horizonte, é tropical de altitude. Só que, como você vê, aqui está tudo em azul, tropical. Então, o pessoal não pega essas áreas mais altas e coloca manchas aqui. O pessoal não faz, porque a área tem que ser um pouco mais homogênea para caracterizar. Agora, é claro que todo mundo sabe que nessas cidades, Chapada dos Guimarães, 780, 800 metros de altitude, Alto Taquari, 930 metros. Você sabe que aí a altitude tem uma influência. Significa que, geralmente, o clima no verão é mais ameno, não é tão quente, e no inverno é mais rigoroso, devido ao fator altitude. E aí todo mundo se lembra, moçada, que fator altitude, por favor, como é que é o nome disso aqui mesmo? Não, Marcelo, isso aqui é o gradiente térmico vertical. Certo? É o gradiente térmico. Você está querendo dizer aqui que a cada 1000 metros que a gente sobe, a temperatura cai em média 6 graus Celsius. É isso. Tudo bem? Então aí está tudo beleza, tudo tranquilo, todo mundo está sabendo o que é. Tá joia? Tudo tranquilo, moçada? Então aí o fator altitude, nesses casos, tem influência. Mas não significa dizer que a gente considera que ali é clima tropical de altitude. Não, a altitude faz com que o verão seja mais ameno e o inverno mais rigoroso. Mas basicamente são esses dois climas. Tudo bem? Tudo beleza? Muito bem. Moçada, então, parte de clima detonada, sossegado. Vou gravar depois vegetação e hidrografia para a gente fechar o quadro natural. Tá joia? Pessoal, bom revê-los. Um grande abraço a todos. E até a nossa próxima aula. Clique like.